Olá, gente, aqui quem fala é a Rosa Dourada de Oxum, tá? Hoje trazendo um vídeo explicando mais a fundo, né? Um vídeo que foi editado ontem, né? Colocado lá no YouTube. E vi que trouxe muitas curiosidades, muitas dúvidas, né? Muitas perguntas. Então hoje eu resolvi trazer esse vídeo esclarecendo a fundo, né? Esses sinais, esses efeitos pós aí trabalhos amorosos, tá certo? Então vamos lá. Para vocês que gostam desse conteúdo, aperta o dedinho no like, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer e a espiritualidade ser conhecida em todos os lugares do mundo da forma que realmente são. Trouxe a fundo um assunto, né, sobre amarração, sobre trabalhos amorosos, e que causa muita dúvida é o após um contato íntimo, né, que acontece muito, é muito corriqueiro após o contato íntimo a pessoa fugir. Conversando em consultas, né, com pessoas que têm essa mesma dúvida, que fizeram trabalhos, que têm uma prolongação no trabalho, e cria-se toda aquela expectativa, porque muita gente fala o seguinte: eu senti todos os sinais, eu senti todos os sintomas, passei por todas essas etapas. Em algumas pessoas, tudo isso esfriou. Em outras, continua presente, né? Esses sinais, esses sintomas. Mas tem um tempo longo em relação ao trabalho, né? Tem pessoas que têm mais de um ano aí lutando pelo seu amor. E uma coisa muito clara e típica de um lado positivo, vamos dizer assim, da questão da amarração, gente, na linha de magia branca, com entidades realmente sérias, seres guardiões, entidades de luz. Você vê a diferença no modo de agir da espiritualidade. A espiritualidade como ser guardião, como ser de luz, eles não vão mexer em livre-arbítrio de ninguém. E eu explicando isso para uma querida que fez um trabalho, né, na questão de afastamento, e ela dizendo que estava prolongado, estava demorado. E o que a espiritualidade responde em relação a isso, gente? Quando se é feito um trabalho na linha amorosa, na linha de amarração, a espiritualidade ela vai agir de uma forma sutil, de uma forma consciente, de uma forma a não mexer em livre-arbítrio. Pelo contrário, 90% dos trabalhos que eu faço, que há à volta, as meninas que já fizeram, que já estão aí com as pessoas amadas, todas elas chegam desesperadas após o primeiro contato físico. Porque após o primeiro contato físico, há um esfriamento, um afastamento. Porque a espiritualidade, ela dá a oportunidade de um novo recomeço. Então, o trabalho em si começa a ser trabalho quando começa a existir, gente, uma luta, uma reluta e uma persistência. Então, para vocês que fizeram trabalhos, que já têm um tempo corrido, que vocês não viam aos seus olhos as coisas fluindo e acontecendo, mas que vocês sentiu todos os sinais e todos os sintomas, é sinal de que a espiritualidade está dando força, está te capacitando, está te dando uma resistência maior para muitos casos que acontecem de quando aquela pessoa voltar, você vai estar forte o suficiente para não cair na mesma lama ou no mesmo chão que você caiu um dia.
Então a espiritualidade, ela tem formas diferentes de trabalhar. Porque primeiro a espiritualidade vai trabalhar em você. Porque acontece muitas vezes de você ser o alvo mais fraco, né? Daquela pessoa chegou na tua vida, te cobriu de amor e do nada muitas vezes acontece, né, uma briga ou alguma eventualidade da vida e aquela pessoa vai e se afasta de você. E o que acontece com você? Você cai num poço de tristeza, cai numa amargura, muita gente caindo em depressão, né? Sofrendo, angustiado, porque caiu numa situação muito ruim na vida. Não esperava um golpe desse na vida em relação aos sentimentos. Tem gente que dá o seu melhor, né, àquela pessoa e quando vê, recebe o pior dela, que é o que eu costumo dizer que é a pior dor que existe, é a da ingratidão. E acontece muito isso nesses relacionamentos. Então, quando você procura a espiritualidade ela procura te curar, procura te deixar forte o suficiente para quando aquela pessoa retornar à tua vida, você não caia na mesma lama, no mesmo chão, na mesma, vamos dizer assim, situação que você caiu um dia. Por esse motivo que muitas vezes existe algo chamado tempo e aos nossos olhos a demora. Porque a espiritualidade quer de você firmeza, quer de você plenitude, quer ver você forte o suficiente para não cair naquele mar de lama, de tristeza, de amargura que você caiu um dia. Só que nós, como seres humanos, muitas vezes não vemos dessa forma. Nós achamos que se a pessoa voltar, né, tudo vai voltar ao que era antes. E muitas vezes a gente vê essa situação no hoje. A espiritualidade, ela consegue ver no futuro, mais para frente. Então, por isso que acontece muito da espiritualidade trabalhar tanto em você, fazer você sofrer, fazer você entender, fazer você caliçar e muitas vezes você querer desistir e pensar em desistir desse amor. E muitas vezes quando isso acontece é o momento em que aquela pessoa vem até você. É muito comum a pessoa se aproximar da nossa vida, saber os nossos pontos fracos, saber os nossos pontos fortes e justamente quando sai da nossa vida, sai pela porta traseira, não sai pela porta, né, que entrou, pela porta dianteira. Geralmente sai pela porta traseira, da pior forma que você imagina, e deixa aquele buraco ali no nosso ser, nos nossos sentimentos. E muitas vezes nós recaímos, né, num mar de tristeza, de melancolia, de depressão, de amargura, né? E o que a espiritualidade vem quando você pede a ajuda dela? A espiritualidade diz para você: estamos agindo, estamos trabalhando. E muitas vezes você vê somente esses sinais em você, somente esses sintomas em você, porque a espiritualidade está fazendo você entender que quem precisa de fortalecimento, de quem precisa de vitamina, de quem precisa estar forte naquele momento, naquela situação, é você. Daí, tudo esfria, tudo acaba, você começa a seguir a tua vida, começa a movimentar a tua vida emocional, começa a movimentar a tua vida social, começa as coisas fluírem e andarem na tua vida. Mas dentro de você permanece. Se você perceber,
permanece aquele gostinho de querer ver, né, aquela pessoa vindo até você, pedindo desculpa, pedindo perdão por tudo aquilo que foi feito. Ainda permanece esse gostinho. Mesmo você continuando a tua vida, mesmo você vivendo os teus caminhos, mas vem esse gostinho. E a espiritualidade trabalha para que isso aconteça. Para que não se esqueça de tudo, mas que você esteja frio, calculista e forte o suficiente para quando aquela pessoa se aproximar novamente de você, vir com todo aquele jogo que tinha no passado, né? Da mesma forma que chegou um dia, venha chegar novamente. Mas você vai estar forte. Você vai estar forte o suficiente para não cair no mesmo jogo. Então, muitas vezes, a espiritualidade, ela trabalha dessa forma. Por isso que existe muita gente que sente, né, essa frieza, esse distanciamento, essa, vamos dizer assim, essa deslocação daquele sentimento que existia. Um sentimento que era tão louco, né? Tão quente, que doía na alma, muitas vezes não dói mais. E quando aquela pessoa se aproxima novamente, você está forte o suficiente para dizer: epa, é até aqui, não mais adiante. Você não vai mais mexer comigo como mexeu de outra forma. E aquela pessoa, ela vai sentir essa mudança e também vai sentir tudo aquilo que você sentiu um dia. Então, a espiritualidade, geralmente, em muitos casos, ela trabalha para que isso aconteça, tá certo? Depois de um contato íntimo, depois de um contato físico, na cabeça da pessoa que fez a magia, é uma volta. Na cabeça do magiado, é uma queda, é uma caída, né? O magiado, muitas vezes, ele pensa o seguinte: não quero mais, não gosto mais, não sinto mais nada. Então, ele fala muito isso. O espiritual, né, a espiritualidade já age nessa questão, já infiltra pensamentos bonitos, infiltra os sentimentos, traz a memória e as lembranças daquilo que existiu e também mexe muito na parte aí erótica sexual. Então, quando o magiado ele vem, se aproxima de você, ele vem, se aproxima com a ideia de que só quer, vamos dizer assim, curtição, que não quer nada sério, que só quer um momento. E muitas vezes, quando acontece esse primeiro contato, que a espiritualidade trabalha ali, né, naquele momento, traz uma mágica tão forte, um contato físico tão legal, tão diferente, que aquela pessoa acaba se envolvendo sem querer se envolver. Então, é como se o magiado fosse brincar com fogo e acabasse saindo queimado. Então, a primeira atitude que se tem é um conflito muito grande interior, onde o magiado não queria um relacionamento, só queria um contato, mas a espiritualidade já trouxe toda aquela vibração, né? E o desejo de volta. Então, fica, né, na cabeça daquela pessoa que está magiada, um conflito muito grande. Então, a primeira atitude do magiado vai ser fugir, vai ser demonstrar frieza, vai ser demonstrar que muitas vezes não gostou, que não gosta ou coisas desse tipo. Mas só é uma forma, tá, gente? É só uma forma de como fica aquela cabeça ali, tá? Você que pediu a magia, você imagina que vai ser ali uma volta. Na cabeça do magiado é só um contato, porque ali
a espiritualidade bota, né, a questão de desejo, de saudade, de tudo aquilo ali. E aquela pessoa, ela tem a vontade, né, de estar com você novamente. Então, acontece o contato, só que ela vê que é bem mais profundo, né, do que aquilo que ela imaginava. Então, a primeira atitude que ela vai ter é uma confusão interior muito forte. Então, ela vai fugir. A primeira atitude é fugir, né? E quando isso acontece, a pessoa em si, o magiado, vai se esfriar, vai se distanciar, e muitos deles, né, vai aí ter contato físico ou tentar aí demonstrar uma felicidade absurda que não existe, tá? Então vai estar se encontrando aí com várias pessoas, vai estar demonstrando afeto e amor, né, para outras pessoas, para que você entenda que não foi significante aquele momento, né? E daí acontece, né, a tristeza, claro, né, que tem essa tristeza, né, por isso acontecer. Mas fique ciente do seguinte: após esse contato íntimo, né, entre você e o magiado, ali a magia foi totalmente concluída, porque a espiritualidade ela trabalha para que haja esse contato físico, para que haja troca de energias ali entre vocês. Então, quando há essa troca de energias, ali o trabalho está todo concluído ali fisicamente, tá certo? Então, vai haver uma ligação sempre entre vocês. Tem casos em que a pessoa não assume um relacionamento, mas sempre se encontram, sempre querem estarem juntos, né? Nesse contato aí de, vamos dizer assim, amantes, né? Porque fica uma situação e muitas vezes dá tristeza para a pessoa que pediu a magia, porque a pessoa diz o seguinte: eu era a mulher, eu era a esposa, ou eu era a pessoa em si, né, a dona do relacionamento, e hoje em dia eu sou amante. E não é bem assim, tá, gente? Para vocês, né, que pediram para fazer a magia, entenda o seguinte: quando há esses contatos físicos, essas conversas somente nesse contexto, isso de certa forma, ativando aí, né, essa questão do início, do começo, né? Então, isso é muito importante para aquele casal que está recomeçando, né? Porque quando a espiritualidade traz a pessoa, né, ela vai trazer nesse sentido aí, para que haja um recomeço. E como é um recomeço? É namorico, é paixonite, né? São esses momentos mesmo onde tem essa fuga. Então, é momentos de a pessoa que pediu a magia aproveitar. Dá o mel que aquela pessoa deseja, porque é através dessas situações que vai trazendo um novo sentimento, né? Uma nova oportunidade de fazer tudo novo. Então, muitas vezes não se tem a liberdade de pensar nessa situação. Muitas vezes se pensa o seguinte: só quer para isso, só me chama para isso, né? Mas se você for ver no contexto, se tá te chamando, se tá querendo, se tá te desejando, é porque a espiritualidade está trazendo aos poucos esses momentos entre vocês, para que venha ter esse novo recomeço, para que não se caia novamente nas rotinas que tinham no passado, para que venha tornar-se um novo namorado, um novo marido, uma nova situação. Entendendo, gente? Então tem muita, né, questão nessa situação. É uma incógnita, né, muito grande, é um assunto muito extenso, né? Estou planejando, né, mais para o futuro, quando as coisas estiverem bem organizadas, fazer umas lives, trazer umas lives para cá, para a gente conversar mais sobre essa questão desses assuntos, né? Porque na live tem mais tempo para a gente conversar, né? Nos vídeos só consigo trazer aí um tempo, né, limitado.
e na live consegue trazer mais plenitude. Então, essa é uma fase pós-trabalho, tá? Onde a espiritualidade ela vai trabalhar muito nessa questão de tornar, né, esse contato físico, aí tornar, é como se fosse, eu costumo dizer que é como se fosse um pega-ladrão, né? Aquela situação de namorico mesmo, né? De um começo, de um recomeço. Então, se você parar e pensar, mas a pessoa ficou comigo, mas se afastou. E demora a ter esse contato. Mas quando ela começar a ter novamente esses contatos, gente, vai ser basicamente mais para essas situações, para situações de encontros físicos, né? Encontros sexuais. Então, quando isso acontecer, aí é um momento em que você começa a batalhar, a trabalhar sentimentos, né? Desejos e amor. É um novo começo. Então, o que você deve entender é o seguinte: após um primeiro contato físico, pós-trabalho, depois da separação, você tem que entender o seguinte: a pessoa, ela vai querer momentos e você vai proporcionar esses momentos, porém, tendo na tua cabeça que é um momento de novo começo. O que ficou para trás, né, na separação, ficou. É um novo começo. Então, no início vai ter sim esse afastamento, é normal, porque a cabeça é muito confusa daquela pessoa que está magiada em si, mas um continuado tempo, né, seja o mel que essa pessoa deseja que você seja. Então, seja a diferença, né? O que eu vejo muito aí nos casais é que cria-se uma rotina, né? Muitas vezes frustra e muitas vezes vem o rompimento. E quando existe uma terceira pessoa, é para que haja fuga, haja justamente esses contatos, né? Essas conversas, essas intimidades que muitas vezes no relacionamento se apagam. E que você vai ter a oportunidade de trazer isso de novo para um novo relacionamento que você tiver com essa pessoa. Tá certo, gente? Espero ter trazido aqui um conteúdo legal de entendimento em relação, né, como age, como pensa a cabeça do magiado após esse primeiro contato físico, né, e como deve se agir, né, a gente, né, que pediu a magia em si. Então tem muito isso, tem muitos outros assuntos, né, como foi pedido aqui, né, para trazer as etapas que não foram ainda trazidas, e essa é uma, né, de como fica a cabeça do magiado pós aí um contato físico, tá certo? Muito, muito, muito axé e um grande beijo aí da Rosa Dourada de Oxum para todos vocês.